Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 9º episódio do WOcast, o podcast do Grupo Arquioffice. Nós somos um grupo de empresas de tecnologia que oferece automação e facilidade na rotina das pessoas por meio da inovação. Hoje trouxemos uma parte do nosso time comercial do Grupo Arquioffice para nos apresentar um pouco sobre essa área que muitos pensam que é focada somente nas vendas, mas vai muito além disso. Por isso, o nosso tema de hoje é a construção de parcerias de sucesso com o time comercial. E eu vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Ao meu lado temos Leonardo Santana, que está se formando em Economia nesse ano e já tem formação em Comunicação, Liderança, Negociação e Influência. É executivo comercial do Grupo Arquioffice há 4 anos e no seu tempo livre gosta de jogar futebol, boxe, estudar e sair para jantar. Obrigada por estar aqui, Léo. Eu que agradeço. Temos também Carlos Henrique, formado em Ciências Contábeis e técnico em Processamento de Dados. É consultor comercial do Grupo Arquioffice e está comemorando esse ano 25 anos de empresa. É casado, tem uma filha e gosta de estar com a família, treinar e conhecer novas tecnologias. Muito obrigada por estar aqui com a gente também. E comigo, para apresentar esse podcast de hoje, temos o Nicolas Pietro, que ele tem formação em Programação Neurolinguística, técnico em Programação e está realizando uma graduação em Marketing e Gestão Comercial. Ele é executivo comercial aqui do Grupo Arquioffice há 4 anos e no tempo livre gosta de praticar esportes, ir à praia e viajar. Obrigada por estar aqui também. E agora eu vou passar a palavra para você. Show. Eu começo agradecendo o convite, Mari. Prazer inenarrável estar aqui acompanhado dos meus parceiros de batalha no dia a dia. Carlos e Leonardo, a gente tem muita história para contar nesse episódio de hoje. Queria começar com o Leonardo, né? Leonardo, conta um pouquinho da tua história, como que você veio parar na PRG? Eu comecei na PRG há 4 anos atrás, né? Quase isso, batendo os 4 anos aí. E foi engraçado porque eu nunca tinha trabalhado com comercial. Então, quando eu recebi o convite para fazer uma entrevista numa empresa e vi que era o setor comercial, me interessou bastante. Só que chegando na entrevista, era o contrário, né? Eu me candidatei ao comercial, só que estavam precisando na época para o departamento de suporte. Dentro disso eu trabalhava com investimentos e tudo mais, eu fazia algo por fora. Resolvi embarcar nessa missão. Cheguei aqui, né? Na época era na Ana Costa, o escritório, onde eu fui recebido pelo Luciano e o Luiz na época, e fiz a entrevista com eles e tal, e descobri na reunião que era a vaga de suporte que tinha disponível. Conversa vai, conversa vem, né? Não me desanimou, continuei fazendo a entrevista. E no final da entrevista foi engraçado porque o Luciano ele me perguntou com o que eu trabalhava e se ele me desse uma quantia, o que eu faria com essa quantia de dinheiro no mundo dos investimentos. Dentro disso eu expliquei para ele o que eu faria, né? Eu dividiria a carteira, enfim. E ele enxergou um potencial em mim em ser comercial. Ele falou que no momento não tinha essa vaga, mas ele ia trabalhar para isso, para tentar me puxar para o comercial, que eu não tinha jeito para o suporte. Dentro disso, eu aguardei, eu lembro, uma semana, até ele me dar um retorno e dizer que ele conseguiu. E aí foi aí que eu dei início a essa carreira, né? Dos investimentos, fui para o comercial, comecei a pegar ritmo, pegar gosto pela coisa. E hoje eu estou aqui, 4 anos depois. Achei que eu iria sair antes, né? Porque eu gosto de ter as minhas coisas, os meus próprios negócios e tudo mais, mas hoje a empresa ela me abraçou de uma forma que não dá nem para mensurar o tamanho do carinho que eu tenho, né? Então acho que esse foi o pontapé inicial para eu chegar onde eu estou hoje. Show de bola. E hoje você se imagina estando no setor do suporte? Não. Ainda faz um pouquinho, né? Ainda faz um pouquinho de atendimento ali com o cliente. Hoje a gente faz um pós-venda, né? Não chega a ser igual ao suporte, mas o trabalho do suporte eu considero muito difícil, muito difícil. O comercial também mas o suporte é algo que eu não sei se eu daria tão certo como eu dei no comercial. Então, não me veria no suporte hoje. E eu acho que quem pode falar um pouco mais sobre isso é o Carlos, né, que está aqui há 25 anos na empresa.
mais do que muitas pessoas dentro da empresa eram nascidas até, e passou por diversas áreas aqui dentro da empresa, então queria ouvir um pouco de você também, da sua história, como é que você entrou, como é que foi esses desafios. Primeiramente, sempre vou agradecer a PRG, porque é um orgulho estar todos esses anos aqui, né? Isso aí não tenho o que dizer, eu sou de uma época que os pais diziam que os filhos tinham que ficar mais de 20 anos numa empresa, né? Conseguiu. Né? Então é isso aí, ainda estou, né? Então acho que eu vou chegar mais longe ainda, né? Mas foi muito bom, minha trajetória também foi maravilhosa, porque eu conheci na verdade o Luciano, né? Através de um cliente, PRG, onde eu trabalhei muitos anos. Nesse bate-bola de trabalhar com o sistema, acabei adquirindo muita experiência, né? Até o dia que recebi uma proposta de conversar, né? E ele me disse que eu conhecia muito do sistema e que se eu gostaria de fazer essa troca aí de empresa, né? Então eu aceitei o desafio, né? E aqui estou, 25 anos, já passei por muitos setores aqui, suporte técnico, treinamento, hoje eu sou consultor comercial. Então assim, está muito bom, trabalho com essa equipe de jovens aqui, né? Que está sempre me apoiando, sempre inovando, estou conhecendo coisas novas sempre. Tecnologia é isso, né? E Carlos, a gente sabe que o comercial, ele vai, como a própria Mariana disse, vai muito além de somente a venda. E tendo isso em mente, o que essa experiência prévia em outros setores te agrega hoje para exercer a tua função aqui na PRG? Olha, na verdade agrega muito, porque assim, passar por muitos setores, né, a gente ganha muita experiência, né? Como vocês sabem, eu sou formado também em ciências contábeis, né? O que agrega muito pelo fato da gente trabalhar nessa área de administração, né? Mas também sou formado em TI, né? Que é o nosso cargo-chefe aqui. Então, assim, agrega muito na parte de conhecimento e onde eu posso também ajudar né, os nossos amigos aqui, toda a parte do suporte, quem está na rua, quem está implantando. E eu quero perguntar um pouco nessa linha do que o Nicolas está falando, né? A gente sabe que a área comercial ela vai um pouco além, e aí eu queria ouvir um pouco de vocês, que eu entendo que a área comercial ela foi se desenvolvendo com o tempo. Antigamente a gente via que a área comercial era só, a gente precisa bater na porta e vender e acabou. E não, né? É relacionamento, é pós-vendas, é um atendimento que você tem que prestar para os clientes, para os parceiros, para os possíveis novos clientes. E aí eu queria escutar um pouco de vocês, como é que é criar esse relacionamento? Você que teve que começar a ser isso sem nenhum curso antes, e o Dão que foi desenvolvendo isso ao longo da tecnologia, que antes era só telefone, hoje é WhatsApp, hoje você continua indo nos clientes? No começo foi bem difícil. No começo, uma das coisas que eu mais escutava é você vai aprender apanhando. E realmente foi assim. Foi assim, eu fui me especializar mais no setor comercial depois que eu entrei aqui, né? Mas no começo eu fazia tanta ligação que hoje eu não consigo nem ter ideia de quantas ligações eu fazia do dia. E só ouvindo não, e apanhando bastante, porque querendo ou não você está lidando com outras empresas que já têm também mais de 30 anos, tem alguns casos, né? E essas empresas elas já têm esse costume de trabalhar com essa área. Então não é só tecnologia, mas no nicho, no ramo que elas atuam. E quando elas te perguntam coisas que você não sabe, você, por ser do comercial, você tem que ter um jogo de cintura, né? Como você disse, não é só venda. A venda, ela acaba sendo um plus, que a gente diz. Hoje a gente constrói um relacionamento. Vem muito da ideia também, né, do nosso gestor, do Matheus, que a gente não foca só nas metas, a gente tem que focar no relacionamento. Não adianta nada a gente vender para um cliente hoje e ele cancelar o contrato amanhã. Então, a gente tem que manter esse relacionamento com ele a ponto dele querer ficar com a gente mais de 30, 40, 50 anos. E é essa a ideia que a gente vem construindo até hoje. No começo foi difícil a gente se adaptar a esses jeitos. Eu digo por mim, por ser novo, assim como o Nicolas também. Os clientes, eles acabam, já começam com um pé atrás quando vão conversar com você por você ser novo. Uhum. O que eles falam muito, o que você tem de idade eu tenho de carreira, eu tenho de empresa. E a gente tem que levar, né? E a gente acaba se saindo bem nesse papel porque a gente consegue ter esse jogo de cintura que eu te disse no início. Da nossa parte, assim, eu acho que estamos no caminho certo. E o comercial também. Hoje a gente não vende um produto como palpável, né? Hoje a gente tem que focar em solução.
né? Então, os nossos clientes, que são aqueles clientes mesmo de anos, né, que a gente consegue trazer e permanecer com eles aqui na empresa, são clientes que realmente a gente pôde ajudar, né, a construir alguma coisa. A gente deixou a empresa deles melhor, né, com mais tecnologia, e é isso que a gente vem mostrando para os clientes, né? Cada dia um dia, fazendo coisas novas, desenvolvendo coisas novas, pensando, né? A mente de todo mundo aqui não para, né? Então, esse é o nosso intuito. E um ponto importante, no último podcast, a gente estava com nossos sócios, né, Valdir e Luciano, e eles bateram muito numa tecla que era a gente não está preocupado só em vender ou só em ganhar dinheiro, a gente está muito preocupado em entender a necessidade de cada cliente, em personalizar, em desenvolver, em oferecer aquilo que o cliente precisa, né? Então é muito na linha do que vocês estão falando. E como é que é essa rotina para os clientes? Qual que é o nosso... eu já sei que isso é o nosso maior diferencial, mas assim, como apresentar isso para os clientes, fazer com que eles entendam, como mostrar isso para eles no dia a dia? Quando eu vou realizar uma venda, né, eu sempre deixo o cliente falar mais do que eu. Porque assim eu consigo sentir as dificuldades que ele tem no momento. Não adianta nada eu chegar para ele e mostrar o sistema de cabo a rabo, como a gente diz, sendo que algumas funções até mesmo ele já tem, já possui. Então, não é tão viável. Então, eu chego para o cliente, deixo ele falar as dores, eu pergunto algumas coisas para ele. Ele sempre vai me expor algumas deficiências que ele sente, umas que a gente mais escuta suporte demorado, na concorrência, enfim. E a gente tenta trabalhar em cima disso, até mesmo nas demonstrações, para ser uma demonstração rápida, focada no comercial, a gente se baseia somente nas dores do cliente. Então a gente tenta levar sempre por essa linha de conversa com o cliente para deixar ele falar a dor dele, para depois a gente trabalhar em cima da solução, como o Dão mostrou para nós. É uma coisa que é importante frisar dentro disso que o Leonardo falou. As vendas, elas não ocorrem por acaso. A venda por si só, ela não é um evento, ela é um processo. Então é a mesma coisa que você está fazendo uma receita. Você está cozinhando lá um arroz, adianta você mudar a ordem para cozinhar o arroz? Adianta você não colocar de molho para ele não cozinhar? Vai ficar bom na reta final? Vai dar certo? Vai ser o que você precisava? Não vai ser. Então é a mesma coisa com a venda. Como o Leonardo falou, o pessoal acredita muito que assim, a venda, o vendedor tem aquele estereótipo de, não, é aquele cara que fala bem, é aquele cara que mais fala do que escuta. Sendo que na verdade a venda é o contrário. Você mais escuta do que você fala. É como nós costumamos brincar. Nós temos dois ouvidos e uma boca. Então, não adianta, como o próprio Leonardo disse, eu chegar lá e empurrar todas as soluções que eu tenho para o cliente, que na metade ele não vai mais me escutar, porque não é o que ele precisa. Não é aquela questão de empurrar um produto, empurrar um serviço. Não, é assim, ó, cara, eu tenho alguma coisa que pode te ajudar, mas antes deixa eu entender se faz sentido para você. Porque se não fizer sentido, eu não vou tomar seu tempo e também não vou tomar meu tempo, porque tem pessoas que precisam disso. Muitas vezes nós esquecemos da importância do nosso trabalho no dia a dia. Principalmente porque, assim, uma mudança de software em uma empresa de administração de condomínio, ela é algo gigante, é enorme. Só que muitas vezes eu e o Leonardo, nós conversamos muito sobre isso. De tanto fazer isso no dia a dia, se torna uma coisa não banal, mas corriqueira. Então você acaba esquecendo um pouquinho da importância disso. De que, assim, você tem noção que a solução que você está ofertando para o teu cliente é o que tem o ganha-pão dele e de todos os funcionários dele? E que se você promete alguma coisa que você não vai entregar e que vai dar dor de cabeça lá na frente e que o Carlos não vai conseguir ajudar na pós-venda, isso vai gerar um transtorno gigantesco que pode fazer o cara perder os clientes dele. Ele perdendo os clientes, ele deixa de ter renda. Ele deixa de ter renda, ele começa a mandar o funcionário embora. E um funcionário que é mandado embora é mais um na fila de desempregados aí no Brasil e aí? O que você vai fazer? E tudo porque o comercial não fez um trabalho bem feito. Às vezes é aquela questão de prometer mais do que vai entregar de fato, né? Então, acho que tem muito essa questão dessa responsabilidade, da questão da desmistificação um pouquinho do que é a venda, do que é o comercial, de uma maneira geral. Complementando o que o Nicolas disse, hoje fazer uma venda para uma empresa é muito difícil, porque também volta no início, quando eu disse para vocês que você chega para um cara que ele já tem empresa há mais de 30, 40 anos e fala para ele que a forma dele trabalhar nesse momento tem que mudar, é muito difícil. É muito difícil você colocar essa ideia na cabeça dele de falar, existem novas tecnologias e novos jeitos, métodos de trabalhar que vai otimizar o tempo dos seus funcionários e com que faça você lucrar mais na sua empresa. Então, ele já olha para você e fala, cara, esse cara ele está
ele está me enganando, não é possível. Não é possível isso que ele está falando dar certo. Aí é onde entra o Carlos. O Carlos, ele entra a partir dessa venda de mostrar para o cliente na prática que isso funciona de fato. Então o Carlos, ele acaba sendo o nosso braço direito na venda, porque querendo ou não, o Carlos, ele acompanha as nossas negociações e após as negociações ele sabe exatamente o que o cliente está precisando. Eu acredito que a leitura, vamos falar assim, né? A leitura de quem já está há muito tempo no mercado e a minha leitura são bem parecidas, né? Pelo fato de eu já estar acompanhando esse mercado, né, há um bom tempo. Então, eu acredito que a gente, vamos falar assim, a gente consegue falar a mesma língua, né? E aí, dessa forma, eu consigo auxiliar, né, o comercial no que o cliente está com dor, aonde eles precisam mais focar, vamos dizer assim, né? E aí a gente começa a trabalhar junto, mostrar tudo aquilo na prática, né, e provar por A mais B que a tecnologia está aí, veio para ficar e que a pessoa precisa mudar um pouquinho a cabeça dela. E isso tem acontecido muito bem, né? O pessoal tem aceitado bem, né? Podemos dizer que 3 ou 4 anos atrás era muito mais difícil, né, Léo? Hoje não, hoje eles estão bem mais focados nisso, então assim, os clientes têm uma aceitação bacana e a gente está conseguindo com isso desempenhar um bom trabalho. E Carlos, deixa eu te perguntar, aproveitando um pouco na linha do que você falou do pós-vendas, você vai muito, não que os meninos não vão, né, mas você vai muito no presencial depois da venda, né? Ajudar na implantação junto com o time, ajudar ali a resolver os acontecimentos, né? Enfim. Só que cada cliente não vou dizer problema, mas acontece uma coisa diferente, né? E você tem que estar sempre, você sai de um, vai para outro, tem que mudar a cabeça, tem que saber tudo do sistema também, porque se você não souber não adianta nada. Conta pra gente um pouquinho de como é que é esse dia a dia. Igual você falou, hoje a gente vai num cliente que está um pouquinho mais cru, vamos falar assim, né? Então, para a gente poder treinar, colocar para rodar, é um pouquinho mais difícil. E às vezes a gente sai desse cliente e vai num cliente que já está mais avançado, né, que já tem um pessoal com mais vontade, com mais determinação, e aí ele consegue ir um pouquinho mais rápido, né? Então a visita até se torna um pouquinho mais curta, né? Às vezes acontece também, mas assim, claro que com toda a equipe da implantação mais o comercial, a gente consegue hoje ter um resultado muito bom, né? Claro que é natural que tenha empresas diferentes, cabeças diferentes, então, mas a gente está acostumado a lidar já com esse tipo de... Isso, joguinho de cintura, é isso aí. A gente aprende muito com o Carlos, né? O Carlos, com essa experiência desses anos todos que ele tem, ele sempre fala pra gente, cabeça fria, cabeça de gelo. Porque em alguns casos é muito difícil, né? Você chegar no cliente, até nessas visitas pós-venda, e entender o que ele está sentindo de dificuldade. Porque não é só simplesmente vender o sistema e vai rodar. Não, a migração ela é muito difícil, mas depois que ela realmente toma o partido inicial e começa a dar certo, cara, aí a gente conversa de novo naquela parte de o cliente vai ficar 20, 30 anos com a gente. E esse atendimento, esse acompanhamento que o Carlos faz, ele acaba fidelizando também muito mais. Porque o cliente ele acaba tendo um amigo, além de um parceiro ali, né? Eu costumo até dizer para o cliente, né? É um jeito de quebrar um pouquinho, né? O gelo, eu falo pro pessoal, ó, hoje vocês estão querendo me matar, mas amanhã vai estar tudo bem. E geralmente é isso que acontece, né? Eu posso te falar assim, 100%, é isso que acontece. No início dá um pouquinho de dor de cabeça, porque toda a migração dá, isso é normal. Mas depois a coisa andou, o primeiro, o segundo, 10, 20 condomínios, e aí a coisa deslancha, né? Eu costumo dizer, vocês têm que mudar a chave na cabeça. Porque quando pegar o jeito é que nem, né? Hoje você troca de celular em 2 dias, você já sabe mexer nele. Então, e o sistema é a mesma coisa. Então, é só uma questão de costume, né? E aqui uma pergunta para os três, né? Acho que o Nicolas também pode complementar muito nessa. Quando a gente tem muita resistência nos clientes, né, de que não querer fazer a migração, às vezes os colaboradores não querem trocar de sistema, enfim, como ter esse jogo de cintura, porque o dono está pedindo, mas não é somente o dono que faz as coisas, né? Na verdade, são os colaboradores e se eles não quiserem, infelizmente, as coisas não rodam. Então, como é que é ter esse jogo de cintura? Como é que é tratar isso? Bom, tem uma jogada secreta do Carlos e... Bom, o dono quer migrar o sistema.
o funcionário não quer, o que ele costuma fazer, né? Prometer bolo. Então, pode ter certeza que muitos dos clientes que estão em processo de migração, se você for visitá-los, vai estar lá. E aí, Carlos, cadê o bolinho? E aí, Nicolas, cadê o bolinho que o Carlos prometeu que você ia trazer? Então, é uma forma como... É uma forma que ele criou de quebrar esse gelo, porque, de fato, nas minhas demonstrações eu falo bastante isso aí com o proprietário. Porque, beleza, o proprietário, ele entende que a mudança de sistema vai ser benéfica para ele. Seja na questão de agilizar esse processo, seja na questão financeira, seja o que for. Ele sabe que vai ser uma mudança para melhor. Porém, muitas vezes, o funcionário, como o próprio Carlos falou, o cara tá 30, 20 anos aí. O próprio Carlos, ele tá na PRG há 20 e tantos anos. Muitas vezes você tem um certo padrão já de funcionamento e você não quer quebrar isso. E isso ocorre muito nessa área. Porque conforme a gente vai conhecendo cada vez mais clientes antigos, digamos assim, você vê que assim, é o cara que foi o primeiro funcionário, a empresa tem 40 anos e o funcionário está lá há 39 anos. E há 39 anos ele faz tudo do mesmo jeito. Então é meio que chegar e mostrar que assim, ó, essa mudança, ok, é mudança, parece que vai ser uma coisa complicada, às vezes tem uma certa rusga dessa questão da migração, mas é uma coisa que vai melhorar teu dia a dia. Então, quantas vezes eu fiz demonstração com o proprietário gostou bastante. E aí eu sempre falo para ele, legal, agora vamos pegar a tua equipe, vamos sentar e conversar com a tua equipe para ver a opinião deles, porque você tem tua visão aqui gerencial. Porém, a tua equipe está no dia a dia. É o cara que está mandando o boleto, é o cara que está fechando o balancete, é o cara que está usando o sistema de uma maneira geral. E muitas vezes a dor do proprietário é diferente da dor do usuário, de fato, né? Então, acho que faz muito sentido essa questão de alinhar as expectativas. Então, você entende o que o proprietário quer de fato, você entende a dificuldade que o próprio usuário ali está passando. Porque não adianta eu chegar e prometer pro proprietário da empresa, ó, você pode fazer isso, 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 isso. Só que isso não é benéfico pro usuário. Vai complicar a vida dele no dia a dia. Então, acho que é muito essa questão de alinhamento, né? Não, são as famosas objeções, né? Então, a gente tem que saber lidar com todos os setores, todos os funcionários, com os proprietários, e cada um trabalha de uma forma, né? O Carlos, ele tinha comentado também a questão dos funcionários, que existem os que colocam a mão na massa e tem outros que, como o Nicolas disse, que está ali há 30, 20 anos e faz o feijão com arroz e faz o básico e ele sabe fazer bem feito. Ele quer continuar com aquilo. Só que quando você consegue convencer o proprietário de que a sua tecnologia é uma solução para diversas dores que ele está sentindo e nem sabe, ele começa a pensar com uma outra visão. E para você conversar com o funcionário e explicar que realmente a forma que o proprietário começou a pensar é a certa e que o seu software ele vai trazer solução para a empresa, tem que ser uma conversa diferente, porque é muito difícil. Porque o funcionário, algumas vezes, ele já entende, pô, mas se eu colocar essa tecnologia aqui, eu vou perder o emprego. Então, muitas das vezes, eles acabam jogando contra também, em alguns casos. Né? E você tem que saber lidar com isso. Não, isso aqui ele vai otimizar o teu tempo, você vai ter mais tempo para fazer outras funções que não vai demandar todo o trabalho que você demanda fazendo uma só. Então, ele está vindo para te somar. E com essa otimização de processo, otimização do seu tempo, dá tempo de entrar novas empresas e não vai pesar para você tanto. Porque se chegasse 2, 3, 4, 5 condomínios falando de administradores, com toda a certeza absoluta aquele funcionário ia estar em gargalo. Como é que eu posso colocar essa palavra? No gargalo. Então, a gente tenta passar essa visão para eles também. Só que é difícil, não é fácil. Não, em nenhum momento assim, a gente consegue puxar uma conversa com o proprietário e com o funcionário na mesma língua. Tem que ser conversas diferentes. E aí o Carlos, ele ajuda muito nessa parte dos funcionários. O Carlos, ele tem esse lado mais humanizado, né? Não só o Carlos, como o Ivan também. O Ivan faz parte da nossa equipe. A gente precisa ter boa conversa, ter bons contatos, né? Então, precisa conversar mais, precisa explicar, falar que a gente vai estar junto, vai estar acompanhando. Né? Isso é importante. E nesses casos a gente acompanha bem mais. Né? Quando a gente vê que tem uma certa resistência de alguém. Né? A gente acompanha bem mais. Tem aqueles que já têm o objetivo traçado, eles querem ir lá na frente rápido, né? Para não ter mais problema, para não ter que usar 2 sistemas.
né? E tem aquele que é um pouquinho mais demorado, o pé atrás. Esse a gente costuma acompanhar mais vezes, né? Acho que esse é o ideal hoje, pelo menos é o que a gente tem feito, né? E é o que tem dado muito certo, né? Show. E assim, nós falamos um pouquinho sobre os gargalos, né? Sim. E eu queria saber, principalmente do Carlos, quais são as outras principais dores que você pega quando você chega para fazer o pós-vendas, por exemplo? O pós-venda, assim, dores são... tem muito cliente que hoje não automatiza a parte de pagamento, né? Tá ali, tem aquela funcionária paradinha lá há anos, que abre ali o banco e faz um pagamento de cada vez, e no final do dia ela fala, olha, hoje o dia rendeu, fiz 40 pagamentos. Eu, caramba, 40. Enquanto a gente tem clientes hoje que aperta um botão, gera um arquivo e faz 300. Né? E depois briga com o Carlos porque não foi. E por que não foi? Porque não tinha saldo na conta. Sacanagem. Mas tá bom, a gente perdoa. Mas é isso. Então, assim, hoje a gente tem esses gargalos, o pessoal faz pagamentos manuais. Então, às vezes, já até está com o nosso sistema, já está integrando, só que aí aquela partezinha do financeiro ali ainda está parada. Então, a gente tem que ir lá fazer um trabalho, fazer com que aquela pessoa, aquele setor, já deu uma guinada, né? Vai para cima. Assim como pastas digitais hoje, né? Hoje em dia a gente é uma tendência. Então, pasta digital, todo mundo tem que acabar com esse negócio de papel, né? E muita gente ainda não usa, tem medo, né? Tem receio, pô, é digital, tem que digitalizar tudo. Mas não, tem muita solução legal aí, né? Então, eu creio que isso deva dar uma guinada boa, claro, e deva tirar esse gargalo, que é uma das coisas que mais demanda tempo. O pessoal vai lá, cola o documento, cola 1, 2, 3, 100 documentos, depois fura tudo, depois encadena, faz aquele trabalho maravilhoso, manual, mas é manual e é demorado. No meu apartamento ainda chega umas pastas desse tamanho e eu fico, gente, que inglês? E, Leonardo, aproveitando, né? Você é comercial, excelente lábia, excelente ouvinte. Quando você está prospectando, porque é uma etapa interessante até de contar para o pessoal, né? Não é só... Como que você faz para chegar nesse cliente? Como que ele vem até você? E qual que é o teu processo? E agora a gente vai ter aula. Eu vou ter que contar meu segredo aqui, né? Não, a prospecção é a etapa mais difícil, eu acho, do comercial, né? Você conseguir uma confiança de um cliente que não sabe nem que você existe. Isso se ele não te ignora, né? Isso é o que mais acontece. É o que mais acontece. Mas hoje na prospecção, para você trazer novos clientes, você tem que ter um script ali para você seguir. Senão fica tudo muito ao ar, né? Você tem que ter um controle. A gente tem através do Work Office de todos os clientes que a gente entra em contato. Eu tenho planilhas também, no qual eu consigo fazer um acompanhamento com eles também. Primeiramente, faço uma análise das redondezas, né, da cidade ou da região. Busco alguns telefones, entro em contato, perguntando sempre do tomador de decisão, né? Sempre pergunto com quem eu posso falar a respeito do setor de condomínios. Mas a princípio eu não dou a entender que é sistema, né? Porque senão a gente para na atendente. Não, manda um e-mail que a gente resolve. É sempre assim. E nunca resolve. Eu sempre busco aí a pessoa, mas sobre o que se trata e tal. Falar, eu trago algumas soluções referente a sistema para administração de empresas, no qual queria pelo menos ter uma oportunidade de a gente poder conversar. Dentro disso, ela muitas das vezes passa só o nome da pessoa responsável e manda para a gente o e-mail dessa pessoa. Outras vezes, quando a gente dá muita sorte, ela já fala, não, espera aí que eu vou chamar. Aí chama. A partir disso, a gente tenta agendar uma demonstração. Nessa demonstração, a gente apresenta as soluções, né, e vai construindo uma confiança, né, no primeiro momento que a gente já fecha o contrato. Eu tenho casos que eu fiz a demonstração 1 ano atrás e 2 anos depois da demonstração, o cara veio, e aí, vocês ainda estão com o sistema de condomínios? Queria conhecer de novo, aí você vai e faz outra demonstração. Só que aí ele já conhece você, ele já sabe que existe. É assim que a gente trabalha mais na prospecção. É um relacionamento. Uma hora ou outra ele vai precisar de você. Isso a gente sabe. Pelo menos você já está ali, já te conhece, né? E aí, falando um pouco disso,
na hora de vender, né? Na hora de mostrar os nossos maiores diferenciais aqui dentro da empresa, o que mais, além das personalizações, além né, de tudo que a gente falou aqui, o que mais que a gente pode se diferenciar dos nossos grandes concorrentes, isso em todas as áreas das empresas que a gente pode oferecer esse sistema, além do condomínio também? Para você ser um grande executivo comercial, você tem que entender do mercado, você tem que estudar. Estudar as outras empresas, estudar as novas tecnologias, estudar o que você pode agregar no mercado condominial. Isso eu digo não só no ramo, né? Às vezes as inovações elas vêm de outros ramos, então da área portuária, alguma otimização que teve dentro do processo portuário que a gente pode trazer para o setor condominial. E você tem que também aprender com os melhores, né? Hoje a gente acaba pegando essa experiência, vendo alguns players do mercado como trabalho, né? A gente busca se especializar nessa área também. Eu acho que no geral é isso. No geral a gente consegue trabalhar estudando mais do mercado para poder agregar mais nos nossos clientes ou até mesmo se diferenciar da concorrência. Acho que o tratamento humano ele se sobressai em qualquer área. Para nós também. Eu sempre tento levar para o lado humano, porque sistema é o mesmo em qualquer lugar. Sim, e eu acho que também tem um grande ponto aqui, é o nosso suporte, né? O nosso time de suporte, que uma das maiores áreas aqui da empresa, né? O Carlos já passou por isso, já foi gestor dessa área. Conta pra gente um pouco como é que funciona esse dia a dia, como é que foi sendo construindo e evoluindo ao longo todos esses anos, porque no início, provavelmente quando você entrou, tinha 2 pessoas no suporte, talvez até você começou a ser o suporte. Éramos em 4 pessoas, né? E ao longo desses anos, né, veio surgindo mais produtos, né? Então, claro que a empresa precisou se adaptar, né? Então, hoje a gente tem folha de pagamento, condomínio, locação, o meu prédio, aplicativos. Então, nosso time cresceu bastante, né, na área de suporte. Todos muito bem especializados também, né? Mais pessoas que estão entrando ainda também, né? Então, assim, a gente tenta deixar todo mundo no mesmo nível, falando sempre a mesma língua, dando as mesmas respostas, né? Para que a gente possa fazer um suporte mais, como posso dizer, humanizado e personalizado. E com isso a gente tem ganhado muita confiança do cliente também, né? Porque é um suporte rápido, então o cliente não fica muito tempo esperando aquele negócio todo. Já tivemos algumas falhas lá atrás, hoje não, hoje com a tecnologia, né, WhatsApp, Skype, tudo isso que a gente tem de ferramenta, a gente consegue dar um suporte mais rápido. E os clientes gostam disso, né? Infelizmente os concorrentes, né, eles não ligam para esse tipo de coisa, né? Eles não estão nem aí para o atendimento, né? E a gente se preocupa muito, porque o cliente precisa desabafar, precisa conversar, precisa se fazer entender, né? E a gente está aqui para ouvir. Esse é o principal. E eu lembro que em uma comunicação que a gente fez aqui dentro da empresa, ano passado, em 2024, a gente teve mais de 15 mil atendimentos no ano, né? Então, ali a gente tem em média mais de 1.000 atendimentos, e mesmo com 9 pessoas, se não me engano, no time, é muito atendimento. Muito atendimento, todo dia, a gente sanar, e assim, todos os meses a gente acompanha ali, 98% das dúvidas são sanadas, né? Ocorrências que acabam acontecendo, tudo a gente desenvolve, tudo a gente ajuda, então a gente pode dizer que tem quase 100% ali de satisfação dos nossos clientes. Sim, com certeza. Na verdade, o suporte, inclusive, é um dos meus trunfos quando abrimos negociações com administradoras que são de outras empresas de software. Porque, como o Carlos bem falou, muitas das outras empresas, elas não dão o atendimento, não vamos dizer o atendimento devido, mas a atenção devida a isso. Atenção, Exato. Então, muitas vezes, manda um e-mail, daqui 5, 7 dias você tem um retorno. Beleza, entra em contato, liga, você nem sabe se você realmente terá esse retorno de volta, né? E, ok, muitas vezes nós deixamos nossos clientes até um pouco mal acostumados, né? Entra naquela questão, nossa, mas já tem 15 minutos que eu estou esperando alguém me retornar. E aí quando você vai parar para analisar, o que são 15 minutos comparado a 7 dias, né?
Mas é aquela coisa que minha mãe sempre me disse, você tem que se comparar com o melhor, não com o pior. Então, se o nosso padrão é esse, tem que ser seguido daqui para frente, não pode retroceder, né? Com certeza. E, de fato, quando eu vou fazer, por exemplo, a demonstração, eu gosto de explicar cada etapa do processo. Que aquela primeira reunião, primeira demonstração, é só o start. Então, assim, você está conhecendo o Nicolas hoje. O Nicolas está sendo tua porta de entrada na PRG. Mas, assim, deu certo, gostou da proposta, entrou na PRG, você vai conhecer a equipe da Ketri, você vai conhecer a equipe da implantação. E aí eu encho a bola deles porque eles merecem isso também, tanto a implantação quanto o suporte. É aquela questão, é a equipe que vai sentar e vai colocar o sistema para rodar na tua empresa. Eles vão esmiuçar o sistema de uma maneira total, eles vão te dar todo o treinamento para você e para tua equipe. Vocês, estando tudo ok, entendendo o sistema, vocês passam para o suporte. Que aí o suporte você sabe, o que você precisar, eles vão estar lá para te ajudar. E assim, você pode pegar e conversar com os nossos clientes e eu tenho certeza que não só os novos, tá? Mas principalmente os antigos, quem está com a PRG há muito tempo. Eles sempre vão falar, e é um ponto que eu acho muito legal. Eu atendo muitos clientes antigos fazendo essa parte pós-venda. E da época que o Carlos era o comercial e vendia, né? E, e o Carlos, como é que tá? Então, essa proximidade, seja no suporte, seja no comercial, seja na implantação, faz todo sentido. E é um dos principais diferenciais da PRG perante ao mercado. Porque assim, eu sei que eu vou ligar para o cliente X e eu vou falar com o senhor fulano de tal. Eu não é o cliente número 53, não é o cliente 147. É o Leonardo que é de Santos, que torce para o Santos, que é isso, isso e isso. Então, isso traz o nosso relacionamento, como nós falamos desde o princípio, para um outro nível. Então, assim, quantos almoços, nem para falar de negócio, às vezes assim, você gera um relacionamento tão legal com o cliente, que, tu tá aqui por Praia Grande? Um caso, né? Um dos casos que eu tenho aí. Vamos almoçar aí, vamos comer uma feijoada, vamos fazer alguma coisa. Então, você gera essa relação de carinho, essa amizade, e que é o imprescindível para nós. É verdade, é verdade. É muito bom ter esse contato, né? Quando você chama o cliente, agora é só de amigo, né? O cliente chama de amigo e você chama o cliente de amigo. Ô, meu amigo, e aí, vamos fechar? Não vamos? Porque você já criou um nível de intimidade com ele que você, cara, ele te chama para tomar uma cerveja, ele te chama para tomar um uísque, para sair, para almoçar, como o Nicolas disse. Esse contato é diferente nosso, né? A concorrência ela não liga tanto para isso, tanto do sistema quanto esse lado mais humanizado. Muitos clientes chegam para nós dizendo essa questão de, eu preciso de uma demanda no qual eu recebi um retorno da concorrência, no caso, dizendo que não vão fazer, né? Só que eu preciso disso. E esse é o bom do grupo Work Office da PRG. Hoje a gente consegue entender através do nosso suporte, através da implantação, o que o cliente precisa e a gente consegue conversar com o desenvolvimento para que possa trazer para dentro do sistema. Uma coisa que eu achei bem interessante, acho até hoje, é o multipropriedade. É um sistema que a gente criou justamente para fazer aluguéis de imóveis que são cotas, né? Algo diferente do mercado, mas que era necessário fazer. Então a gente conseguiu entender o cliente, a necessidade do cliente e desenvolver uma ferramenta dessa. Então entra muito no que você mesmo disse, Nicolas. Esse lado assim da gente criar essa amizade com os clientes, a gente ganha tudo, né? A gente ganhando a confiança, você vai longe. É engraçado vocês falarem isso. A primeira coisa que me veio na cabeça é que eu tenho uma contabilidade online, né? Não vou falar aqui porque não é propaganda, né? Eu tenho uma contabilidade e sempre que eu preciso de algum suporte, eu tenho que mandar um e-mail e esperar alguém me responder. E assim, se me responderem de um dia útil, eu estou muito feliz. Porque eu sei que demora. E assim, às vezes pode ser o Carlos, às vezes pode ser o Leonardo, às vezes pode ser a Maria, a Beatriz, a Larissa, que eu nunca ouvi falar. E às vezes quando me retornar para o atendimento, nem é a mesma pessoa. Aí eu tenho que ficar explicando tudo de novo por e-mail. Eu lembro que ano passado eu tive um BO, um negócio de imposto de renda, que aí eu tive que abrir não sei quantos e-mails que eu já ficava copiando, tirando print e mandando. Eu falava assim, olha, já não aguento mais abrir chamada aqui, né? E aí eu acho que falta um pouco disso nas empresas, né? Um pouco dessa aproximação. E a gente já está chegando aqui no final do nosso podcast, então já queria agradecer um pouco de vocês, mas também trazer duas últimas perguntas aqui um pouco para os três, né? O que vocês acham ser essencial nas habilidades e competências para trabalhar nessa área comercial, de atendimento, de pós-vendas? E se vocês pudessem dar um conselho para quem quer entrar nessa área, qual que seria? A pessoa não pode ser tímida, de jeito nenhum.
E se tiver timidez, trabalhe isso dentro de você, faça com que aos poucos você perca essa timidez e o resto anda sozinho, né? Você não pode ter medo, em nenhum momento pode ter medo. Às vezes, eu tenho até uma história de quando eu fui fazer uma demonstração, lá no início, ainda estava pegando o jeito e tudo mais, fazia demonstração para 1, 2 pessoas, geralmente era sempre o proprietário, ou era o proprietário e a funcionário. A minha primeira demonstração para uma equipe, eu acho que tinham, se eu não me engano, de 10 a 12 pessoas. Então o cara ali parou a empresa dele para que eu pudesse fazer a demonstração. E eu estava sozinho. É muito fácil quando você está com o carro, é muito fácil. E para você lidar com isso, eu tive que perder a timidez. Então, acho que o primeiro passo é isso. Acho que também tem que ter um bom senso, né? Não adianta você mostrar X e Y, sendo que a pessoa só precisa do X e querer empurrar os dois, né? É o que a gente vê muito no mercado hoje, pessoas comprando aquilo que não precisa, né? Tá comprando uma carreta para quê? Se você só precisa de uma saveira, né? Só vai carregar uma geladeira, só isso. Então, assim, tem que ter esse bom senso. Então, isso faz parte da amizade, conversar, saber as dores, ver que tipo de ferramenta, né, o cliente precisa e a gente, a princípio, colocar, instalar aquela ferramenta, deixar o cliente feliz. O restante vem sozinho. Bom, na área comercial, de uma maneira geral, eu diria que estude. Principalmente, estuda. Senta a bunda na cadeira e vai estudar. Vai buscar conhecer o teu mercado, vai buscar conhecer as tuas soluções, vai buscar conhecer. Conhecimento é uma coisa que você nunca perde. Ponto. Então é uma coisa que vai ser útil para qualquer área, de qualquer maneira. Então, como o Leonardo falou anteriormente, nós dois, por sermos mais novos do que a maioria dos proprietários das administradoras, muitas vezes o proprietário, por ser mais velho, ele olha para você com um tom meio que... Não, será que esse moleque aí realmente sabe do que ele está falando? Eu estou aqui com a minha empresa há 28 anos, que é a minha idade, e ele acha que vai trazer alguma diferença para mim? Só que o que te propicia a conseguir mostrar para ele que você sabe? O teu conhecimento. É você sentar e entender o que você vende. É você sentar e entender técnicas de vendas, técnicas de fechamento, saber tratar objeções, como o Leonardo falou. Porque se você não fizer isso, você está jogando um jogo amador. E se você quer entrar nesse setor, nessa equipe para ganhar, você tem que ser o melhor, cara. Você tem que buscar ser o melhor, não adianta. Mas além de estudar e de buscar esse conhecimento de uma maneira geral, seja humano. Você pode ter todo o conhecimento, você pode ter o teu diploma de Harvard. Mas se você não souber lidar com o faxineiro, do que vai adiantar tudo isso? Então, eu acho que seriam essas duas principais dicas. Estude, se dedique e seja humano. Para a pessoa que quer seguir nessa carreira, eu sempre digo que todo mundo tem um lado comercial dentro de si. A pessoa só não sabe ainda. Mas se ela trabalhar bem, todo mundo tem um pouquinho disso. Eu tô tentando. Até porque todo mundo já vendeu alguma coisa na vida. Todo mundo já vendeu. Então é só trabalhar mais firme em relação a isso que vai dar certo. Então, só ter foco. Muito obrigada, meninos, por estarem aqui. Carlos. Carlos, Eu obrigada já criou por um relacionamento. Já temos uma amizade aqui de muitos anos, o Carlos. Então. Eu acho que deve ter me visto nascer, provavelmente. Ele me via quando eu vinha aqui no escritório fazer os desenhos na recepção. Quero te parabenizar aqui no nosso podcast. Você está completando os 25 anos. Muito obrigado. Né? E muito agradecer em nome do Grupo Workoffice por estar com a gente há tanto tempo. É um orgulho ter você conosco, construindo sua carreira. Meninos, espero que vocês estejam aqui também com a gente 25 anos, porque eu sei que estaremos juntos nessa, né? E quero agradecer vocês mais uma vez por terem topado, estarem aqui comigo. E até o próximo podcast.